Já ouviu falar da empresa GTEC Informática? É uma empresa de informática e assistência técnica que inclusive tem uma loja aqui em Goiânia. O proprietário da empresa é o Getúlio, que eu conheci por meio do canal do YouTube, e aliás tem um conteúdo muito bacana. Como eu comecei a estudar um pouco a respeito de edição de vídeo, comecei a me interessar também por configurações de computadores e até mesmo por assistência técnica. E esse meu interesse acabou me levando até o canal do Getúlio, onde eu sou inscrito até hoje. Pelo que eu vejo lá no canal, a empresa GTEC parece ser uma empresa com profissionais altamente qualificados na área de assistência técnica. Eu falo isso porque os vídeos técnicos de assistência que são expostos no canal são bastante fundamentados e demonstram que o pessoal lá sabe o que está fazendo. Eu nunca tive a oportunidade de enviar um equipamento meu para ser consertado na GTEC, mas só pelos vídeos que eu vejo pelo YouTube já dá para perceber que se trata de uma empresa bem qualificada assim. Enfim, eu curto bastante o conteúdo do pessoal. Mas o que aconteceu? Essa empresa foi parar lá na Patrulha do Consumidor do Celso Russomano. Você já conhece esse programa? Eu não assisto TV aberta, não tenho tempo para isso, mas muitos clientes que vêm aqui até o escritório já chegam aqui dizendo: eu assisti lá na Patrulha do Consumidor que eu tenho direito a isso. Eu assisti lá na Ronda do Consumidor que eu tenho que receber isso na justiça. Eu vi na reportagem que se eu entrar com um processo contra a empresa que eu comprei o produto, eu tenho direito ao ressarcimento de tudo que eu paguei por ele, ainda não dando moral em cima disso. Enfim, são várias alegações que esses clientes veem nesses programas e acabam querendo que a gente execute aquilo que eles viram lá. Então acaba que eu tenho que verificar nesses programas se realmente aquilo que está sendo passado como informação de direitos do consumidor realmente condizem com aquilo que diz o Código de Defesa do Consumidor. Então eu tenho também de consumir esse conteúdo para filtrar aquilo que o meu cliente traz, para poder explicar se no caso dele ele teria ou não direito a algum tipo de ressarcimento. E é sobre isso o vídeo que eu quero tratar hoje com vocês. Já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like se você curtiu esse tipo de conteúdo. Pode ter certeza que no vídeo de hoje eu vou trazer bastante informação importante para você, tá? Então vamos conversar um pouquinho a respeito da GTEC lá no Patrulha do Consumidor, programa do Celso Russomano. Meu nome é Gabriel Pacheco, eu sou advogado trabalhista. E o que significa isso? Significa que eu trabalho justamente com uma parte que é considerada pela legislação como hipossuficiente em um contrato. No meu caso, seria o empregado. Também faço a advocacia preventiva e processual de várias empresas, mas o foco da legislação trabalhista é justamente na parte hipossuficiente, na parte mais fraca do contrato de trabalho, seria então o empregado. Da mesma forma, no âmbito consumerista, o consumidor é tratado pelo Código de Defesa do Consumidor como uma parte hipossuficiente, a parte vulnerável. Então, o empregado e o consumidor nessa relação contratual acaba se equiparando, porque ambos detêm algumas vantagens trazidas na legislação justamente para equilibrar essa balança contratual e para fazer com que as partes se igualem para o devido respeito ao princípio da isonomia constitucional. Tem um vídeo aqui no canal até que o Dr. John explica para vocês o termo hipossuficiência na relação de consumo e eu faço um paralelo entre esse termo também na relação de emprego. Vou deixar o vídeo aqui para você assistir. Mas basicamente a CLT enxerga no empregado como uma figura contratual hipossuficiente e por isso garante a eles vantagens contratuais que o empregador não tem. Da mesma forma o consumidor. O Código de Defesa do Consumidor entende o consumidor como uma parte vulnerável e dá a ele vantagens que o fornecedor de produto ou de serviço no mercado às vezes não tem. Isso não significa que o empregado ou o consumidor estão sempre com a razão em uma discussão processual não, tá? Isso apenas significa que existem vantagens que são entregues a eles pela legislação com o intuito de equilibrar a balança contratual. Mas enfim, o que aconteceu com a GTEC para eu fazer esse vídeo para você? O Celso Russomano levou uma equipe de filmagem na sede da empresa da GTEC, com uma série de alegações de que a empresa estava descumprindo normas contidas no Código de Defesa do Consumidor. A Patrulha do Consumidor está nos Jardins, zona sul de São Paulo, para atender o chamado de socorro do Walter. O tom desse tipo de programa já deixa claro que a empresa, nesses casos, sempre está errada e o consumidor sempre está com a razão. Até porque não faz sentido a exigência de que uma empresa cumpra as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor se não existe esse descumprimento. Então até mesmo o espectador que assiste aquele programa já tem ideia de que a empresa fez alguma coisa errada para essa situação surgir. Então antes de conhecer os fatos, o simples fato da empresa aparecer nesse programa, isso já faz com que os espectadores já emitam a sua opinião a respeito do serviço ou do produto daquela empresa. E isso fica bem claro para todo mundo que assiste o programa, até porque o tom do programa leva a esse entendimento. E quando eu vi uma empresa que eu até então conhecia pelo YouTube aparecendo num programa como o do Celso Russomano, eu já comecei a imaginar na hora, poxa, será que essa empresa não tem um corpo jurídico bem robusto para evitar esse tipo de situação? Será que essa empresa não tem contratos de prestação de serviço bem redondinhos para evitar a judicialização desses problemas que podem acontecer na empresa? Essa empresa também não tem um serviço jurídico preventivo para evitar isso? Enfim, essas são ações que toda empresa deve ter para evitar problemas com a justiça do trabalho e com o direito do consumidor, que realmente são esses os que mais prejudicam a empresa. Esse é o primeiro pensamento ou o primeiro sentimento que se tem ao ver a empresa sendo apresentada nesse programa como o do Celso Russomano. A Record faz a
reportagem com uma série de alegações. Foi passado na reportagem que um rapaz levou o notebook para conserto na GTEC Informática. Após um tempo, a GTEC mandou um vídeo do notebook consertado e pediu para que o rapaz buscasse o aparelho na empresa. Aí passou um tempo e o rapaz foi buscar o aparelho e a empresa GTEC simplesmente disse que o aparelho já não funcionava mais e o consumidor ainda teria que pagar por isso. Basicamente é isso que é mostrado na imagem. Isso fica muito claro. Eu vou deixar até o link da reportagem aqui embaixo para você ver e tirar suas próprias conclusões sobre qual foi o intuito ou qual foi o direcionamento que foi dado pela reportagem. Mas por conhecer a GTEC pelo canal do YouTube, conhecer a respeito do profissionalismo da prestação de serviço deles, o que eu precisei fazer? Precisei analisar os dois lados. Precisei verificar se tudo aquilo que foi alegado na reportagem de fato condiz com a realidade. E aí, quando eu fui atrás para saber o que realmente aconteceu, o que realmente levou o consumidor a chamar o Celso Russomano para intervir nesse problema que ele supostamente teve com a empresa, veio aquela famosa surpresa, né? Algumas informações que foram passadas pela reportagem, infelizmente, não condizem muito com a realidade dos fatos, não. É o seguinte, o prestador de serviço ele tem uma série de obrigações contidas lá no Código de Defesa do Consumidor que ele deve seguir à risca. Eu não vou falar para você quais são todas essas obrigações para o nosso vídeo não ficar muito longo, mas o descumprimento de qualquer uma dessas obrigações faz recair sobre o prestador de serviço, no caso a empresa, a responsabilidade civil por todos os danos que essa má prestação de serviço causar. Mas se você leva um aparelho numa assistência técnica para executar o conserto, se trata de uma prestação de serviço. E o Código de Defesa do Consumidor exige que o fornecedor de serviço emita um orçamento prévio com pedido de autorização do consumidor para que possa executar aquele serviço no seu aparelho. E eu já adianto para você, em se tratando de equipamentos eletrônicos, isso é bem complicado de se fazer, porque um componente eletrônico pode apresentar 1 milhão de possibilidades para sua falha e também 1 milhão de possibilidades que podem ou não consertar esse aparelho. Esse aparelho pode parar de funcionar a qualquer momento sem nenhum motivo e nem mesmo o fabricante às vezes consegue explicar o porquê do mau funcionamento em algum tipo de aparelho. Então é o seguinte, se você leva um aparelho eletrônico numa assistência técnica, ele tem que avaliar o estado do seu aparelho de imediato, tem que informar para você que qualquer tipo de atividade ou qualquer tipo de prestação de serviço que venha abrir esse equipamento ou que venha fazer testes nesse equipamento pode fazer com que o seu equipamento apresente outras falhas que ele não consiga identificar no momento do orçamento e também deve deixar claro para você que a qualquer momento seu equipamento pode se perder. Isso é de praxe, isso acontece na maioria das assistências técnicas. Nas empresas, por exemplo, que trabalham com recuperação de dados, por exemplo, você leva o seu HD danificado lá, eles cobram um valor que seria um orçamento prévio para tentar recuperar os seus dados, mas você tem que estar ciente de que pode ser que os seus dados se percam no momento dessa tentativa de reparação. Da mesma forma, o equipamento eletrônico, assim que a assistência técnica comece a executar a operação no seu aparelho, pode ser que o seu aparelho venha a ser danificado por completo. Então você tem que estar ciente do risco que esses testes feitos pela assistência técnica pode causar no seu aparelho. E se você concordar com esses riscos após a aprovação de um orçamento prévio, tudo bem, tudo certo, a empresa cumpriu todas as suas obrigações e ela pode então executar o reparo. E foi exatamente isso que aconteceu com a empresa GTEC. Ela passou o orçamento prévio e informou também o consumidor que se tratava de uma tentativa de reparo e que o simples fato de haver a tentativa de reparo, o seu aparelho podia não voltar a funcionar mais, como qualquer outro aparelho eletrônico. E quando você assiste a reportagem, tudo leva a crer que foi a empresa que danificou o equipamento do rapaz. E além disso, o Celso Russomano diz também que a empresa não emitiu um orçamento prévio, que já saiu mexendo no equipamento do rapaz sem autorização dele, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Deixa eu deixar claro para vocês o seguinte, aqui vocês estão vendo aqui uma ordem de serviço. A lei obriga um orçamento prévio. Deixa eu mostrar o Código de Defesa do Consumidor para que vocês possam entender como funciona uma prestação de serviço. Quando você for levar seu computador, seu celular, não importa qual o produto, um eletrônico, um eletrodoméstico, para consertar. Artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, das condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. E eu sei de tudo isso porque o Getúlio fez um vídeo explicando tudo, demonstrando esse orçamento prévio e avisando sobre o risco da tentativa desse reparo também. Tudo isso está num vídeo que ele explica de forma clara, vou deixar um link aqui na descrição também para você entender esse caso. O Getúlio ainda deixa claro a respeito dos riscos que estão presentes na manutenção de equipamentos eletrônicos. No caso, isso ele nem precisava explicar, porque isso já é claro para todo mundo. Isso porque a assistência técnica não tem como garantir que o seu equipamento vai entrar estragado e sair de lá novo. O papel da assistência técnica é identificar
identificar a falha e tentar resolver o problema. Presta atenção nessa palavra, a assistência técnica ela vai tentar resolver o problema, não existe garantia de que ela vai conseguir. A empresa então fez o correto à luz do Código de Defesa do Consumidor, nada de errado foi feito ali, orçamento prévio foi dado, foi avisado sobre o risco da assistência técnica, foi feito um contrato de prestação de serviço, mas infelizmente pela demora que o equipamento ficou lá na empresa, ele acabou apresentando outros problemas que a assistência técnica não conseguiu identificar e diante do risco que foi assumido pelo consumidor, o equipamento não ligou mais. Então tudo certo à luz do Código de Defesa do Consumidor. Enfim, essa reportagem simplesmente nos leva a crer que a empresa foi responsável pela falha no equipamento do consumidor, o que provou que o Celso Russomano foi lá e cobrou da empresa alguma alternativa, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Foi feito todos os procedimentos conforme o Código de Defesa do Consumidor e todos esses procedimentos padrão de toda empresa de assistência técnica foi executado com sucesso e isso é totalmente legítimo. Infelizmente, equipamentos eletrônicos falham tanto na posse dos titulares, dos donos desse equipamento, quanto na posse das empresas. Mas isso não quer dizer que foi a empresa culpada por danificar esse equipamento, não. Se o consumidor está ciente de que algum procedimento a ser efetuado no seu equipamento pode gerar algum risco, por que a empresa tem responsabilidade caso esse equipamento não ligue mais? Se foi avisado com antecedência que esse equipamento pode apresentar outros erros não identificados pela assistência, e se foi passado um orçamento prévio com autorização do consumidor para que a prestação de serviço seja executada, não tem por que responsabilizar a empresa caso o equipamento não ligue. Isso porque a empresa vai tentar usar toda a sua técnica e toda a sua experiência no mercado de consertos de eletrônicos para fazer com que o equipamento funcione, porque assim ele garante a eficiência da prestação de serviço, mas caso isso não aconteça, não é responsabilidade da empresa. Agora uma reportagem em rede nacional, onde milhões de pessoas vão assistir, com alegações que podem ser inverídicas, isso sim eu vejo como um problema muito grande. Isso porque as pessoas que viram a reportagem jamais levarão seus equipamentos para serem consertados nessa empresa. Independente se a empresa está certa, se a empresa seguiu tudo aquilo que o Código de Defesa do Consumidor estabelece, porque o simples fato de haver a reportagem já faz com que as pessoas julguem a empresa antes mesmo de saberem qual foi o fato que levou a essa reportagem. Isso é muito sério, gente. A empresa pode falir por causa de um programa na TV, tem ideia disso? Agora, se o consumidor consegue demonstrar que o erro no aparelho aconteceu por negligência, imprudência ou imperícia de algum dos empregados da GETEC, aí esse consumidor tem que entrar com processo na Justiça Comum, um pedido de perícia técnica nesse equipamento, comprovando que quem cometeu a falha foi um dos empregados da GETEC, pedir então um ressarcimento em dano material pelo valor do equipamento e ainda um ressarcimento por dano moral por ter perdido o equipamento confiando na prestação de serviço daquela empresa especializada. Do contrário, não tem o que discutir, principalmente em se tratando de aparelho eletrônico. Então o que eu acho? Se houve injustiça por parte da Record ao apresentar uma reportagem sem se preparar muito bem ou sem conhecer bem os fatos antes de já sair acusando a empresa de ter descumprido as normas do Código de Defesa do Consumidor, isso a gente só vai conseguir perceber lá na frente porque com certeza essa situação vai ser judicializada. Porque assim, se de fato a empresa tem descumprido as normas do Código de Defesa do Consumidor, é legítima sim a reportagem para demonstrar que aquela empresa não tem uma real preocupação com os direitos das pessoas que são clientes dela. Aí, nesse caso, a reportagem é válida justamente para informar a população a respeito da índole desses empresários. Mas quando essa reportagem acontece com uma empresa que não descumpriu a norma consumerista, aí é um problema, porque esse tipo de reportagem já remete à ideia de que essa empresa é ruim. E isso traz um prejuízo inimaginável. Então eu acredito que essas emissoras de TV devem ter um cuidado muito grande ao observar os fatos que trouxeram aquele problema. Se os fatos estão embaraçados, se as coisas não estão bem explicadas, é melhor evitar esse tipo de reportagem. Isso pode trazer um problema gigantesco para a empresa, isso pode ser judicializado, isso vai dar um problema depois, isso vai render dano moral, direito de resposta, uma discussão muito ampla. É muito melhor para a emissora de TV não publicar uma reportagem com dúvida do que publicar aquela que os fatos estão meio embaraçados e isso trazer um problema depois. Então vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer nesse caso da GETEC Informática para a gente poder discutir mais sobre a responsabilidade, sobre o direito de resposta, sobre o direito de imagem, sobre o dano moral que porventura virá, e eu vou atualizando aqui tudo para vocês, tá? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha trazido algumas informações importantes para vocês sobre o direito do consumidor. Essa não é minha área de especialização, mas eu tenho algo para poder passar para vocês. Consegui achar um link da hipossuficiência do empregado para a hipossuficiência do consumidor para poder te ensinar um pouco também a respeito desse termo. E se você tem gostado do conteúdo aqui do canal, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho também para você ser notificado sempre que novos vídeos forem publicados, para você não perder nenhum conteúdo que é publicado aqui toda semana, tá? Te espero então em outra oportunidade, um abraço e até lá!